começamos agora o programa com a palavra ao vereador, que dessa vez traz o professor Luiz Carlos, do PMDB. Tudo bem, professor, como vai? Tudo bem, estamos aqui à disposição. Bom, senhor do PMDB, vamos começar falando do partido, né? Houve um episódio hoje não, aliás, essa semana aqui na casa, né, relacionado ao seu partido, citação por outros parlamentares. Como é que foi isso? Na verdade, foi o vereador Fernando Lucena, do PT, que o ex-vereador Hugo Manso tinha dado uma entrevista no jornal, desqualificando o líder do nosso partido, um dos líderes, o senador Garibaldi Filho, e o vereador Fernando Lucena aproveitou a sessão para também concordar com o que diz o ex-vereador Hugo Manso com relação ao senador Garibaldi Filho, onde ele qualificava o senador, entre outras coisas, né, de baixo calão. Ele também qualificava o senador como analfabeto político. E nós procuramos defender o senador aqui nesta casa, dizendo que, no nosso entendimento, o ex-vereador Hugo Manso e o vereador Fernando Lucena, ele entendeu errado a posição tomada pelo senador Garibaldi Filho, porque, no entendimento dele, Garibaldi Filho não podia estar apoiando Dilma Rousseff lá, a presidente da República, e aqui está apoiando Rosalba. E nós colocávamos que o que está ocorrendo, se você analisar politicamente, o senador Garibaldi Filho está correto. Por quê? Primeiro, porque essa aliança dele com Rosalba vem desde 2006. A senadora Rosalba foi a senadora eleita, a senadora de Garibaldi, né? Ela realmente estava numa desvantagem contra o ex-senador Fernando Bezerra, que aí fazia um bom trabalho lá, que era até o líder do presidente Lula. E a senadora Rosalba Ciarline, com o apoio de Garibaldi, indo às ruas, numa vitória, né, que ficou bastante histórica aqui no Rio Grande do Norte, ela conseguiu sair lá de baixo e conseguiu ter a vitória na frente do ex-senador Fernando Bezerra. E nessa luta, o senador Garibaldi Filho, ele colaborou muito para a vitória da senadora Rosalba. Então, de tal forma que essa aliança já existia aqui local, e se Rosalba prestou em 2006, porque agora ela não iria mais prestar, né? O que Garibaldi iria dizer ao Rio Grande do Norte todinho, que Rosalba em 2006 foi a candidata dele, e agora, que está inclusive bem posicionada nas pesquisas, não se via mais para o partido. Então, os militantes do PMDB apoiaram em 2006 Rosalba, votaram em Rosalba, entenderam o recado, então é natural que ele continuasse aqui com Rosalba. O estranho seria se ele fosse apoiar Iberê e Vilma, que é adversária histórica, inclusive foi adversária dele a governo na campanha passada. E com relação a Brasília, lá houve um aspecto diferente. O PMDB, parte do PMDB queria apoiar José Serra e outra parte queria apoiar Dilma Rousseff. Na convenção e na decisão, resolveram apoiar a candidata Dilma Rousseff, né? Tanto que está lá o vice-presidente de Dilma Rousseff é do PMDB, que é Michel Temer, Jader Barbalho, Sarney, né? O pessoal do PMDB, todos estão lá apoiando a aliança com Dilma, que é uma aliança grande. Além deles tudinho, tem outros, tem Maluf, tem o próprio José Disseu, o Delúbio, todos, o pessoal do PMDB, de outros partidos, né, do PT, formaram essa aliança de tal forma que o senador Garibaldi e o deputado federal Henrique Alves não tem outro caminho a não ser, nacionalmente, apoiar o que o partido decidiu, que é apoiar a candidata Dilma. E todos do PMDB não houve mais divisão. Vencedores e vencidos, né, estão trabalhando para apoiar o vice-presidente do PMDB e a presidente Dilma. De tal forma que Garibaldi não tinha nem argumento, nem nada, né, para ter outra posição nacional a não ser pedir voto para a ministra Dilma. Então, eu acho que ele está coerente, apoia lá no plano nacional, tanto que antes existia, você lembra bem, a verticalização. Se lá em cima tivesse apoiado PT e PMDB, a nível nacional, aqui tinha que se coligar também. Então, isso caiu, é uma prova que fazia mal para a democracia se você não observasse as circunstâncias locais, né? Você vê que até no aspecto jurídico também a Constituição diz que você pode legislar sobre matéria de interesse local. Então o local ele tem que ser respeitado, né? E aqui local
se você analisar, o correto é Garibaldi realmente estar apoiando Rosalba. Então, foi essa posição que ocorreu. Eu acho que não tem nada de errado nessa posição do senador Garibaldi, né? Como você vê, a própria lei e a evolução das leis da democracia caiu essa verticalização, então ele tem o motivo nacionalmente do partido apoiar Dilma e ter inclusive o vice para apoiar, e aqui, por questão de coerência, ele continua com a mesma candidata que ele ajudou a levar para ser a senadora, que é a Rosalba Ciarline. Hoje é uma maior flexibilidade, né? Mas vamos mudar agora o foco um pouco, vamos falar sobre educação. Certo. Essa semana o senhor propôs um título de cidadão natalense a um professor, não é isso? Como é que foi essa história? Na verdade, sempre que eu entrei nessa casa, até por ser educador, né, eu fui aluno de escola pública a minha vida toda, né, vim de Apodi para aqui, para Natal, e a nossa vida foi sempre escola pública, e nesse caminho a gente conheceu vários professores de cursinho, né, e também excelentes professores que nos ensinaram ao longo dos colégios estaduais, também das escolas e da Universidade Federal. E aqui a gente sempre tenta, né, colocar professores que a gente tenha ligação, que a gente veja que existe um trabalho aqui na cidade de Natal. E o professor Raimundo foi nosso professor de cursinho, né? Na época eu fazia também o estadual, e à noite lá no Edgar Barbosa, e a gente conseguiu uma bolsa com o professor Ferreiro, o saudoso finado professor Geraldão do Hipócrates, e lá a gente conheceu o professor Raimundo de Biologia, um desportista também, né? Torce também pelo time aqui na cidade, embora seja o nosso adversário, eu sou americano, Raimundo já é um ABCdista, mas não é um defeito, né? Um torcer pelo ABC, pelo América, é uma virtude você ter pessoas aqui na nossa cidade que torcem pelo nosso time e vão aos estádios, né? Então a gente tem que ver que isso é uma virtude. E o professor Raimundo, meu pai também é ABCdista, né? E o professor Raimundo é ABCdista, é ligado a um movimento também de bicicleta, aquelas passeios, aquelas coisas, as trilhas, né? Que eles gostam. E é um excelente professor, tem um serviço prestado na área da educação, não só em escola particular, mas também como em escolas públicas. E Raimundo, a gente fez essa homenagem aqui a ele, os vereadores aprovaram, né? Todos que estavam na casa por unanimidade votaram a favor do título do professor Raimundo. E é mais uma forma da gente trazer um educador para dar o seu exemplo de vida aqui na entrega do prêmio, onde ele fará o seu pronunciamento, vai relembrar algumas histórias, né? Isso vai ficar nos anais da casa, até pela vivência que ele tem, né? Aqui na casa. E isso é importante. Eu sempre me preocupei com essa parte. E aqui, assim que eu cheguei, nós criamos aqui, através do nosso mandato, a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte também nessa casa, e a educação pela nossa responsabilidade, eu sou inclusive o presidente, e a gente antes até... olhando o aspecto político, antes os professores, eles ficavam muito fora em carro de som aqui na Câmara discutindo, e de lá para cá não, a gente sempre traz os problemas, os secretários são convocados, às vezes convidados, e discutem horas e horas aqui dentro. Então, é um espaço a mais da educação, e a gente tem que valorizar também esses espaços, esses educadores que contribuem aqui na nossa cidade. Vereador, rapidamente, né, para a gente encerrar o programa. Houve audiências públicas relacionadas à contaminação das lagoas da Zona Norte, né? No que essas audiências resultaram? Como é que está essa ação? Foi uma audiência proposta pelo nosso mandado, que aquelas lagoas ali, tanto superficial, quem ali na Zona Norte, em Gramorezinho, quem vai ali para Pitangui, para a Praia de Pitangui, passando ali pelo aquele asfalto, se olhar para o lado direito de Natal, depois de algumas fábricas, você vai ver que existem grandes lagoas ali, imensas lagoas, né? E aquela água ali é responsável muito pelo lençol freático de Natal. Tanto tem um lençol freático aqui embaixo, como tem aquelas águas de superfície. E de um ano e meio para cá, aquelas águas estão sendo contaminadas devido a uma lagoa de captação que não está recebendo água da chuva e está recebendo esgoto direto. Então a gente fez, inclusive, levamos uma TV Câmara aqui, fizemos lá uma matéria, e essa matéria aqui a gente fez uma audiência pública, os moradores lá de Gamorezinho, de Eldorado, nos procuraram, nós fizemos essa grande audiência pública. Existe lá centenas e centenas de árvores que estão morrendo, é o maior crime ambiental que está ocorrendo em Natal. E nós trouxemos esse assunto aqui para uma audiência pública, depois fomos a 2 audiências públicas no próprio Ministério Público, e a doutora Gilca Damarco tombou bem à frente, chamou a prefeitura, inclusive já está, eu acredito até que já entrou, não olhei no diário oficial, mas deve ter entrado já com ação civil para que essas providências sejam tomadas. Então, se a gente se preocupa aqui na Zona Sul, no San Vale, que é um lençol freático embaixo, lá dá
8 sanvales desse, tem as lagoas em cima, que até 2 anos atrás eu gosto de pescar, né? E ali servia, era água transparente. E hoje a gente está contaminando a nossa cidade e o futuro todo. Então, através dessa nossa ação, dessa audiência pública, levamos o DVD para o Ministério Público e também a Justiça aí vai se tomar posição com relação a isso. Até porque, como a construção agora da estação de tratamento ali da Lagoa do Baldo, né, é uma ação da Justiça também, então está terminando a Justiça através da população, nosso mandato também, colaborando, e todos os vereadores e demais mandatos, está terminando a Justiça fazendo a parte que o Executivo não faz e cuidando melhor da nossa saúde. Então, eu acho que foi um grande avanço e as coisas estão aí tomando caminho. Eu acredito que esse problema vai ser solucionado, se não pela vontade política, através da ação judicial. Ok. Obrigada, vereador, pela vinda aqui ao programa. Nós que agradecemos. Bom, e o programa Com a Palavra, o vereador vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.